parecia uma criança, jovem, de cabeça. Ele se entusiasmava com tudo que ele via. Eu sou montanhês e por isso eu sou forte. Alberto da Veiga Guinhard foi a vida inteira um montanhês. Filho de Alberto José Guinhard e Leonor Augusta Veiga, nasceu em 1896, em Nova Friburgo, perto de Petrópolis, na Serra Fluminense. A pintura de Guinhard não cabe em nenhuma definição acadêmica. Num primeiro contato, ela parece ser modesta. O deslumbramento vem aos poucos. O MASP, Museu de Arte de São Paulo, abrigou a retrospectiva O Humanismo Lírico de Guinhard, dentro das comemorações dos 500 anos do Brasil. Para algumas gerações, foi a chance de conhecer um dos maiores pintores modernistas brasileiros. Depois de viver 21 anos na Europa, para onde foi menino com a família, Guinhard volta ao Brasil na década de 30. Com o talento aperfeiçoado em cursos de arte, começa uma carreira das mais brilhantes. O reencontro com a paisagem brasileira emocionou o pintor. A satisfação de estar de volta foi estimulante para os primeiros quadros. Guinhard passa a morar na cidade do Rio de Janeiro e o Jardim Botânico se transforma em seu Giverny e as suas vitórias régias são como os nenúfares de Monet. Neste quadro, premiado em Buenos Aires, os bambus crescem como numa catedral gótica. Fazer arte para Guinhard era ampliar a percepção. A paixão pelos traços o levou a dar aulas para crianças e jovens artistas. Como ateliê, o próprio Jardim Botânico. A paisagem carioca é substituída pela mineira. Em Ouro Preto fica a Casa Guinhard. O museu pertence à Secretaria de Estado da Cultura de Minas Gerais e ocupa este casarão do século. Esse violão é um violão que foi adquirido de uma senhora que mora em Belo Horizonte e quando era jovem, as meninas tocavam violão e ele pintou vários violões para essas mocinhas. Ele não tinha quase nada, ele andava com muito... Era um livro de Leonardo da Vinci, uma malinha com muito pouca coisa, e tinha as coisas que ele tinha prazer em guardar. E uma das preciosidades dele era esse livrinho que ele tinha de autógrafos e que as pessoas intelectuais e artistas e amigos dele iam deixando alguma impressão, alguma dedicatória para ele e que ele guardava como uma das riquezas dele. Essa é uma cama, primeiro, como patrimônio de mobiliário mineiro, ela já é uma preciosidade. Ele faz todas essas pinturas, ele pinta uma paisagem ali na cabeceira da cama, que, aliás, era uma coisa que, na época, às vezes se usava também pintar alguma cena campestre ou uma cena romântica no mobiliário.
E o Guignard interpreta isso muito bem e faz essa pintura. Guignard pintou mais de 1000 quadros. Gostava de dar de presente suas telas, e um grande número delas não se sabe o destino. As naturezas mortas acompanham toda a carreira de Guignard. O rigor construtivo está fortemente presente. São também desta fase os quadros com cavalos alados e cenários surrealistas. Retratar gente do povo era o que ele mais gostava. Os retratos de famílias são sempre serenos e felizes. O que eu acho muito interessante na pintura dele é a dignidade que ele dá ao povo brasileiro naquilo que ele chama de povo, vamos dizer. Não é a elite brasileira. Ele coloca a família do fuzileiro naval, por exemplo, do Rio de Janeiro, ele dá uma dignidade de retratos de príncipes e princesas, de reis e rainhas, e dá uma dignidade, uma grandeza que realmente eu não vi ainda nenhum artista fazer. As flores estão em todos os lugares. Nos móveis que pintava, e nos bilhetes que escrevia. Este vaso de girassóis é uma homenagem a Van Gogh, a quem Guignard admirava profundamente. Minas é antes e depois de Guignard, foi um divisor de águas. De 1940 a 1942, Guignard passa a morar nesta cabana, em Itatiaia, na Serra Fluminense. Nesta fase, ele pinta como um verdadeiro botânico. O que está perto é mais escuro, o horizonte mais claro. Minas Gerais entra na vida de Guignard como uma paixão bem resolvida. Em 1943, aceita o convite de Juscelino Kubitschek, na época prefeito de Belo Horizonte, para fundar uma escola de arte moderna. Ele levava as pessoas para o parque municipal para ver assim, o lago, jogava uma pedra no lago e falava, agora vocês reparem essas formas que aparecem aqui. Adorava olhar para o céu e falava que o céu de Minas parecia cristal, de tão claro que era. Guignard era um professor rígido, proibia o uso da borracha e exigia um lápis muito duro, resultando numa linha sulco impossível de ser corrigida. Desenhar, para ele, era riscar, sem medo de errar. É importante essa didática do lápis duro de Guignard, porque a intenção de Guignard, quando ele fazia a gente trabalhar no parque, não era reproduzir. A intenção dele era educar o olhar, né? Sabe que o Guignard, quando a gente fazia as coisas e não correspondia ao que ele pretendia que a gente visse, ele falava assim, você olhou, mas não viu.
Guignard adorava fazer retrato das alunas. E não se preocupava em ser fiel à modelo. As mulheres diziam, mas não parece nada comigo. Ele dizia, mas daqui a 100 anos, quem é que vai saber? Este senso de humor não contagiou Juscelino Kubitschek. Este retrato, o Juscelino não gostou. Então deu para uma irmã dele. A irmã colou em cima do retrato uma gravura romântica em cima do retrato e ficou muitos anos assim. Mas, de repente, eu acho que Guignard começou a ser mais falado agora nos últimos anos, então ela tirou a colagem e entregou para um restaurador que restaurou o quadro. E o quadro foi lá para o museu para essa inauguração. Foram mais de 300 retratos. As gêmeas são uma marca registrada do pintor. Ele pintava as mulheres. Os amigos. Os filhos dos amigos. Neste bebê, Guignard assumiu o croquis como obra acabada e o resultado não podia ter sido melhor. Era honesto com a sua própria imagem. Não escondia o lábio leporino, uma abertura entre a boca, o nariz e o palato que tanto o incomodava. O lábio leporino trouxe dificuldades de comunicação. Como não conseguia formar uma frase, Guignard desenvolveu ao longo da vida uma gestualidade própria. Como ele tinha aquela dificuldade de falar, ele usava muito a mímica. Ele usava e dava, transmitia uma alegria. Muita gente quer descobrir tristeza em Guignard. Eu só me lembro do Guignard muito alegre. E muito alegre como criança. Como uma criança espontânea. Guignard formou várias gerações de artistas. Iberê Camargo e Amílcar de Castro são os mais famosos. A Escola de Artes Guignard, em Belo Horizonte, procura dar continuidade ao trabalho de despertar no aluno o senso da linha e a expressão da cor. A gente procura preservar essa filosofia dele de liberdade com disciplina. Isso é fundamental para todo artista. Ele transfigurou de tal maneira que a gente não sabe mais se olhando Guignard a gente lembra Ouro Preto ou se lembra Guignard. Vinha-se de trem para Ouro Preto. E eram 6 horas de viagem de trem, nessas Maria Fumaças com muito carvão. Então, o Guignard me disse que ele chegou a Ouro Preto, o dia estava amanhecendo e a estação fica lá embaixo, a cidade fica alta. E ele olhou para a cidade e estava muito frio e a cidade estava coberta de neblina e meio escura. Quando a luz começou a cair em cima das igrejas, da
torre das igrejas, as igrejas começaram a surgir das nuvens. E ele usa muito isso na pintura dele. Guignard chamava Ouro Preto de cidade, amor, inspiração. E hoje é impossível ver esta paisagem barroca sem o mesmo olhar emocionado do artista. O Guignard adorava vir para cá, ele ficava hospedado no Hotel Tófilo e era muito gentil com todas as pessoas que se aproximavam dele. Ele se levantava com as mulheres, então, ele beijava a mão, ele fazia grandes cerimônias e chamava todas as mulheres de dona. Podia ser uma menina de 8, 9 anos e uma senhora, era tudo dona senhora. Guignard também gostava de se hospedar no Grande Hotel. Desta sacada, ele pintou este quadro. Guignard teve muitas paixões, quase sempre platônicas. Celina Ferreira, Patrícia Machado de Almeida. Mas foi para Amalita Fontenelle que ele dedicou um íntimo diário durante 4 anos. Querida Amalita, pela primeira vez, e desejo muito que não será a única vez, de lhe desejar os meus melhores votos de boas festas e um Feliz Natal de 1933. Para ti, poucas que são essas flores, tanto que lhes querem bem, que teu sonho lhe seja bom como as boas vontades dos meus desejos. Guignard inundou os céus de Ouro Preto com igrejas barrocas e balões coloridos que flutuam no espaço. Ele me contou que o pai dele tinha nascido no mês de junho e que se comemorava o aniversário do pai todos os anos com uma grande festa de São João. Então, nessa festa, acendiam-se as fogueiras, faziam mastros, bandeirinhas e balões. E todos os anos, no mês de junho, para homenagear o pai e o aniversário do pai, comemorar o aniversário do pai, ele fazia festa nos quadros que ele pintava. As paisagens imaginantes parecem mais cenários saídos dos livros de contos de fadas. Depois vieram os Cristos expressionistas e os 14 passos da Via Sacra. A execução de Tiradentes foi sua única obra histórica. Foi feita em 1961 a pedido do ex-presidente Juscelino Kubitschek. No mesmo ano, ele recebe a Medalha de Honra da Inconfidência, concedida pelo governo mineiro. Guignard nunca teve sua própria casa, e muito menos dinheiro. Passou os últimos 6 meses de vida nesta casa, que hoje abriga a Faculdade de Artes de Ouro Preto. Nunca vi ele se lamentar, se queixar ou de falta de dinheiro, ou de miséria, ou de queixar de alguém. Eu nunca vi o Guignard dizer que alguém era ruim, que uma pessoa era má. Isso não entrava no vocabulário dele. E foi ele. Ele fazia o que ele queria. Ele não tinha compromisso com o outro, nem com o oficial, nem com ninguém. Eu acho que por isso que ele sobreviveu. Em 1962, aos 66 anos, Guignard morreu vítima de complicações circulatórias. Era um mês de junho
mês em que os balões coloridos voam livres pelo céu de Ouro Preto.